Oi, gente, tudo bem? Hoje, capítulo 28 do nosso propósito. Quero pedir desculpas por estar postando atrasado, porque realmente hoje meu dia foi muito corrido. Graças a Deus, muitas bênçãos durante todo o dia inteirinho, assim. Momentos ótimos que eu vivi hoje e de resposta de Deus. E uma coisa eu tenho pra dizer pra vocês: quando realmente a gente decide buscar o Senhor de todo o coração, sabe? Não há nenhuma condenação mais sobre a nossa vida. Isso é muito bom, sabe? É muito bom você começar a colher os frutos daquilo que você tem plantado. Mas infelizmente eu pequei aqui em estar postando o vídeo atrasado. Quero pedir perdão para quem acompanha pelo vídeo. O pessoal do grupo eu consegui colocar o áudio cedo. Bom, isso não vai mais acontecer, tá bom? Vamos lá, capítulo 28. Olha o tema de hoje. Isso leva tempo. Em Eclesiastes 3:1, nós lemos o seguinte: tudo na terra tem seu tempo próprio e seu momento apropriado. Em Filipenses 1:6 nós lemos assim: tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça, não é mesmo? O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, ele exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração, durante o transporte até o varejista, né? Então, antes de eles serem vendidos, eles são pulverizados com gás carbônico para que ele possa se tornar vermelho instantaneamente. Esse fato, isso que é feito, ele não deixa de ser comestível, ele continua sendo comestível, mas porém sem o sabor de um tomate cultivado normalmente. Entendeu? Que nós possamos colher no tempo certo. Esse sabor é que muda. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade, por isso ele não está com pressa. Lenny Adams certa vez comparou o processo do crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno das ilhas, enfraquecendo a resistência, lançando bombas nos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia. O que é uma cabeça de praia? É uma parte pequena da ilha, onde fica mais fácil de você dominar, se você pegar de parte de pouquinho em pouquinho. Depois que a cabeça de praia estava segura, começava um longo processo de libertação do restante da ilha. Pouquinho a pouquinho. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob o controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida, no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia na sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele.
Batalhas se seguirão, mas a vitória ela é certa. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que na unidade de fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, mas a jornada, essa sim, durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, a pertencer, pela comunhão e a transformar-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais com resistência e constância. Hoje nós, infelizmente, vimos muitos crentes dentro da igreja muito inconstantes, não é verdade? Porque faltou trabalhar essa parte do crescimento, do fortalecimento. Então, infelizmente, hoje nós vimos pessoas que têm, vamos dizer assim, teria tudo para ser um bom cristão, porém não entregou a vida inteira para Cristo, naquela pressa. E isso é muito complicado. Nós temos muitas pessoas doentes hoje na igreja, pessoas que já têm anos de evangelho, mas pessoas que ainda não foram curadas emocionalmente, não foram tratadas, porque a pressa de fazer algo impede que venha realmente cada etapa, de pouquinho em pouquinho, a cura. Mas ainda dá tempo, né? Nós temos tempo ainda para correr atrás de prejuízo, digamos assim. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Como eu falei com vocês, eu vivi anos dentro da igreja e vivendo de forma errada. Porém, eu pensava muito nisso aqui. Hoje eu ouvi uma mensagem boa, Deus me transforma. E não era assim. Quando eu decidi buscar de pouquinho em pouquinho, trabalhando várias áreas da minha vida, que você começa a ver um resultado. O resultado não é rápido. Tem pessoas que passam pelo momento da conversão, né, da transformação, assim, instantaneamente. Outras não, de pouquinho em pouquinho. A gente só precisa perseverar nisso aí, não desistir. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos semelhantes a Ele. Por que demora tanto? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, que eu disse ali atrás, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. Nosso aprendizado ele é lento. É muito comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes para realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente pensando, de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe de que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez que retomamos aos velhos padrões de comportamento. É só uma questão assim, de segundo para você voltar a ser o velho homem. O velho homem no contexto geral. Isso é muito complicado. A gente precisa realmente trabalhar isso diariamente. Sabe quando vem aquela ira, aí você pensa, não posso, Deus me ajuda. Quando várias situações da nossa vida, é muito complicado isso aí. Precisamos nos reiterar
explicações, nós precisamos de explicações, precisamos estar bem, pedir a Deus orientação. Porque nós temos muito a desaprender. É uma tendência isso, né? Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente, esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. Vou dar um exemplo. De repente, uma pessoa que passou por uma traição, ela não vai confiar no próximo relacionamento. É difícil, porque você sempre fica na cabeça que a próxima pessoa ela vai agir da mesma forma. Então não é de uma noite pro dia, quando você conhecer uma pessoa legal, que você consegue esquecer aquilo. Não, você precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa confiar mais em você, precisa ter autoconfiança. Então são vários detalhes, em várias situações da vida. Essa foi uma situação. E Deus tem o melhor pra gente. Ele quer realmente nos curar, nos consertar, fazer que sejamos maduros espiritualmente, que sejamos fortes. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte, não é verdade? A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem, que é essa nossa parte, né, que a gente precisa estar soltando, e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva hábitos antigos, padrões e práticas que precisam ser eliminadas e substituídas. Precisam ser eliminadas da nossa vida. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo de que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. A gente normalmente aponta o defeito do outro, mas a gente não consegue enxergar quem a gente é. Na verdade, a gente nega isso, tem um bloqueio nisso aí. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. Uma das coisas que nós percebemos hoje, muito assim, é fácil perceber. Tem coisas que a gente não precisa de revelação para poder perceber, não é mesmo? É muito mais fácil eu ver o defeito de alguém do que ver meu defeito. Porque quando eu vejo o meu defeito, eu tenho que me humilhar. Quem gosta de se humilhar? Ninguém, não é verdade? É muito difícil. Eu nunca conheci ninguém que dissesse assim: ai, adoro me humilhar. Não existe isso. Pelo menos até hoje eu nunca conheci. Então é muito complicado. E a gente precisa, essa humildade, isso tudo, ela causa dor. Porque é difícil você admitir, né, que a gente tem problema, que a gente tem dificuldades, que a gente milhões de coisas, né? Isso causa dor, é muito ruim, mas é necessário, é muito necessário para que haja realmente essa mudança. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Você vai ter que ser receptivo a alguém, é um ensino da palavra de Deus. Crescer é quase sempre doloroso e muito assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não tem como. Se você continua fazendo coisas que você fazia antes, você não mudou. Não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados eram ao menos confortáveis e pessoais. É muito mais fácil continuar na mesmice, não é mesmo? É mais confortável. A gente não quer sair daquela situação que nós já estamos acostumados. Porém, precisamos nos libertar.
É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é meu jeito de ser, eu sou desse jeito, ou então acabam colocando a culpa na outra pessoa. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Você não pode ser, se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Isso é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso, é automático. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher apenas na maior parte do tempo não é de modo algum fiel. Ninguém pode ser fiel 99%, 99,9%, ou você é 100% ou você não é mesmo? Os hábitos definem o caráter, então a gente pode ver o caráter através dos hábitos. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando, e isso leva tempo. Não existe hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. É só uma questão de treinamento, não é verdade? A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações e podem haver uma curta e intensa explosão de crescimento, que seria uma primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, um outono, um inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre. Mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Mas, de qualquer forma, você pode receber esse milagre instantaneamente. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme, ela desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa árvore gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. Muitas das vezes a gente vai, vamos botar num culto, né? Estou colocando aqui dentro, né, da minha religião. A gente vai ao culto, recebe uma palavra maravilhosa, levanta a mão para adorar, acha que entendeu aquilo tudo. Porém, a gente sai dali, às vezes 10 minutos depois, um dia depois, 24 horas passadas, a gente comete os mesmos erros que nós cometíamos anteriormente, não é verdade? Isso precisa ser mudado na nossa vida. Isso precisa ser arrancado pela raiz. A gente não pode viver mais assim. A gente precisa de mudança de vida. Vamos lá. A gente precisa revisá-los, né? Relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é crucial que tenhamos pleno controle sobre o que ouvimos, assim não nos desviaremos. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso.
Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, e especialmente os dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e maturando. Será que está na hora? Mas Deus continua dizendo ainda não. Difícil isso, não é mesmo? Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, Ele leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o progresso. Seja paciente. É necessário pedir, sabe, para sermos pacientes. Isso é bom. Tiago aconselha: não tente se livrar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Uma das coisas que eu acho muito importante é uma passagem que um pastor amigo meu, o pastor Nelson, me disse há muitos anos atrás, Filipenses 4:6. Não andais ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam agradecidos a Deus, apresente o seu propósito para Ele, descanse nele. Mais ou menos assim que diz o versículo. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Se alguém me ligasse, assim, me dissesse assim, vamos tomar um café hoje? Uma coisa assim, uma amiga, qualquer coisa, eu preciso falar com você. Aquilo era uma ansiedade, ou eu tinha ansiedade que as coisas acontecessem. E só que isso só prejudicava a mim mesmo. Vivia ansiosa, muitas das vezes frustrada pela situação às vezes não ser resolvida. Eu comecei a orar em relação ao Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Ansiedade é falta de confiança no Senhor, eu confio em Ti, me ajuda a confiar. E comecei a orar. E nisso, esses dias, uma amiga me ligou e falou assim, preciso falar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, não vai me perguntar quando? Eu falei, não, você que precisa falar, não sou eu. E aí ela falou assim, nossa, você tá esquisita. E aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você não parece a mesma pessoa, porque você era muito curiosa com você. Você falou assim, sobre o quê? O que você quer falar? Fala agora, não quer vir agora no meu trabalho? Quer que eu vá até você? E realmente eu era muito assim. E eu não tinha percebido quanto tinha mudado até então passar por essa situação. Então, Deus está pronto para nos abençoar, sabe? Ele está pronto para nos curar, nos moldar, mas a gente precisa abrir mão de certas coisas. A gente precisa mudar de vida, mudar a direção. Lembre, se está indo de um lado que você não está vendo, que você não está dando frutos, que você não está fazendo nada de bom para Deus, levantar a mão e adorar superficialmente não é o necessário, não é o suficiente, na verdade, né? Então, a gente precisa realmente pedir a Deus mudanças na nossa vida e esperar nele. Porque, como disse aqui, olha, o cumprimento da promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Deus não é atrasado. Outra coisa também que eu tinha um mau hábito era de me atrasar sempre. Eu sempre estava atrasada. Se alguém marcasse alguma coisa comigo 3 horas, eu ia chegar às 3h15 pelo menos. E aí ligava, já tô chegando. Hoje não, graças a Deus. Eu consigo já fazer meu horário, né? Me planejo, às vezes vou atender um cliente, eu planejo aquele horário, tudo certinho, para que eu não venha desonrar mesmo a minha palavra, né? É preciso certas coisas. E Deus é assim, Deus é organizado, Deus gosta de organização. E isso é muito importante, nós precisamos aprender com Deus. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou.
não de quanto terá de passar. Porque se pensarmos em quanto vamos passar ainda, aí vem a ansiedade. Mas vamos pensar em quanto nós já vivemos. E aí o que falta é muito pouco. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y, que significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Um tema de reflexão de hoje: não existem atalhos para chegar à maturidade. Um versículo para memorizar está em Filipenses 1:6. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele continuará até que seja concluído, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Uma pergunta para meditar: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Bom, quero agradecer de novo por você ter ficado aqui, assistido esse vídeo, para quem está participando pelo áudio. Dizer que eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, que você realmente seja transformado pelo poder de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.